Nessa aula nós vamos falar sobre forças conservativas. Isso se dá no contexto do estudo de conservação de energia, e eu recomendo a leitura não só do capítulo 8 do livro-texto, mas também do capítulo 6 do volume 1 do livro do Moisés Nussensweig de Física Básica. O que é uma força conservativa? Eu vou começar dando uma definição de força conservativa, que é a seguinte: forças conservativas são aquelas que realizam um trabalho nulo ao longo de um caminho fechado. Essa é a definição número 1, porque depois eu vou dar uma definição número 2. Vamos exemplificar. Considere, por exemplo, a força elástica. Imagine que a mola está em repouso nessa posição x igual a 0. Ela contém constante elástica K, e eu começo numa posição inicial x1. Essa mola é distendida até uma posição x2, e o trabalho realizado de x1 até x2, nós já calculamos antes, é 1 meio de k x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Nesse exemplo aqui, como o módulo de x2 é maior que o módulo de x1, esse trabalho vai ser negativo. Depois, suponha que de x2 a mola venha para uma posição x3. O trabalho de x2 até x3, nesse caso, é positivo, porque está tendendo está se aproximando do ponto de equilíbrio. O trabalho, de novo, nós já calculamos, é 1 meio de k x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado. Finalmente, se de x3 nós retornarmos para x1, então nós voltamos à posição inicial. E é isso que se entende por um caminho fechado, conforme está escrito aqui. O trabalho, então, de x3 até x1 é 1 meio de k x3 ao quadrado menos x1 ao quadrado. O trabalho total, portanto, ao longo de um caminho fechado, começando em x1 e terminando em x1, é a soma desses três trabalhos. E se formos somar esses três termos, repare que esse termo de x2 ao quadrado cancela, o termo com x3 ao quadrado também cancela, e o termo com x1 ao quadrado também cancela, e, portanto, o trabalho total é zero. Como essas posições aqui são quaisquer, a gente conclui que a força elástica é conservativa. A força gravitacional é um outro exemplo. Suponha que nós comecemos numa posição inicial y1, a partícula depois sobe até uma posição y2, o trabalho da força-peso será menos mg, posição final menos posição inicial. Nesse caso, um trabalho negativo, porque o deslocamento é para cima e a força para baixo. Depois de y2, nós vamos até uma posição y3, passando por um máximo antes disso. O trabalho de 2 até 3 é menos mg, y3 menos y2. Nesse caso, y3 é menor do que y2, extremo negativo, e, portanto, o trabalho é positivo. E, finalmente, a gente retorna até a posição y1, novamente, então, percorrendo um caminho fechado. O trabalho de y3 até y1, menos mg, y menos y3. Repare que y é menor do que y3, esse termo é negativo, esse trabalho, portanto, é positivo. Se formos calcular o trabalho ao longo de um caminho fechado de 1 para 2 para 3 para 1, é a soma dos três, e, novamente, a gente percebe que os termos vão se cancelando, e o trabalho total ao longo de um caminho fechado é nulo, e, portanto, a força gravitacional é conservativa. Considere, por exemplo, agora a força de atrito. Eu estou numa posição inicial x1, eu aplico uma força externa F, e como esse bloco vai começar a se arrastar sobre o piso, aparece uma força de atrito na direção contrária. Eu desloco esse bloco até uma posição x2. O deslocamento foi da esquerda para a direita, enquanto que a força de atrito aponta para a esquerda. Dessa maneira, o trabalho da força de atrito, repare que não estou calculando o trabalho dessa força aqui, mas sim o trabalho da força de atrito, é um trabalho negativo, e pode ser escrito como menos o módulo da força de atrito vezes o módulo do deslocamento aqui, x2 menos x1. Se eu agora aplico uma força no sentido contrário, aparece a força de atrito se opondo ao movimento novamente, e quando eu arrastar esse bloco de volta até x1, portanto, novamente percorrendo um caminho fechado, o trabalho da força de atrito, que agora aponta para a esquerda, aponta para a direita, quando eu deslocar para a esquerda, o trabalho dela será também negativo.
Dessa maneira, o trabalho ao longo de um caminho fechado de 1 para 2 para 1, que é a soma desses dois trabalhos que estão aqui, é simplesmente um número menor ou igual a zero, não é zero. Concluímos que a força de atrito não é conservativa. Um critério equivalente para a força conservativa é o seguinte: se o trabalho é realizado por uma força não depende do caminho, ela é conservativa. É isso que eu estou chamando de definição número 2. Suponha que tenha dois pontos A e B aqui, e eu vou de A até B por um caminho que eu estou chamando de 1, e volto de B para A por um caminho 2. Então, se a força for conservativa, então pelo critério 1, que é aquela do trabalho ao longo de caminho fechado, nós temos o seguinte: o trabalho de A até B pelo caminho 1, que é esse aqui, o trabalho de você de A para B por esse caminho, mais o trabalho de eu ir de B para A pelo caminho 2, daqui para cá pelo caminho 2, isso é igual a... Isso é a mesma coisa que o trabalho de eu ir de A para B para A, e portanto é um caminho fechado. Portanto, se a força for conservativa, pelo critério número 1, esse trabalho ao longo do caminho fechado tem que ser igual a zero. E se a soma desse termo azul com esse termo verde é igual a zero, é porque o termo azul é igual a menos o termo verde, não é? Agora, observe que esse termo aqui, que é menos o trabalho de B até A pelo caminho 2, é a mesma coisa que mais o trabalho de eu ir de A para B pelo caminho 2. Permita-me desenhar aqui. O que essa expressão está dizendo aqui é que se eu tomar o trabalho de ir de B para A pelo caminho 2, daqui até aqui pelo caminho 2, e trocar o sinal, é como se eu estivesse trocando o sinal de todos os deslocamentos infinitesimais. Então, ao invés de ser nessa direção, seria na outra direção. E, portanto, o trabalho na outra direção é simplesmente o trabalho do ir de A até B pelo caminho 2. Eu troco quem é o início e quem é o fim, e troco o sinal. Então, o que está escrito aqui é que o trabalho azul igual a menos trabalho verde, e menos trabalho verde igual ao trabalho laranja, que é o trabalho do ir de A até B pelo caminho 2. O que a gente conclui, então, é que o trabalho para eu ir de A até B pelo caminho 1 é igual ao trabalho de eu ir de A até B pelo caminho 2. Ou seja, vir por aqui ou vir por aqui, de A para B, sempre com a mesma origem e mesmo destino, não faz diferença. E essa é justamente a definição número 2, o critério equivalente que eu listei aqui em cima. E, portanto, os dois são a mesma coisa, no final das contas.